Fala galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo anterior eu contei algumas curiosidades da minha vida sobre Percy Jackson, como eu comecei a ler, como eu conheci os livros, alguns eventos que eu fui, enfim. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você ver a parte 1 antes de ver aqui a parte 2. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre algumas situações vergonhosas. E é isso, eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo. É muito engraçado, porque aí já vem outras partes da minha história com Percy Jackson, que são muito engraçadas, mas vocês não podem me julgar, porque eu tinha 15 anos, tá, gente? Eu era jovem, eu tinha 15 anos, então, por favor, sem julgamento. Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei muito de Atena, porque ela é a deusa da sabedoria, o símbolo dela é uma coruja, e eu sempre gostei muito de corujas também. Então, desde que eu li o livro, quando você tá no mundo, né, de Percy Jackson e tal, você começa a tentar descobrir quem é o seu parentesco e tal, de quem você é filho, de qual deus, enfim. É que nem quando você começa a assistir ou ler Harry Potter, você começa a tentar descobrir qual é a sua casa, que bate mais com a sua personalidade, se você é da Grifinória, da Sonserina, da Lufa-Lufa ou da Corvinal. Essa é a ideia. A gente fica tentando descobrir quem é o seu parentesco, deus ali no mundo de Percy Jackson e tal. Geralmente tem a cerimônia da fogueira pra você descobrir quem é seu pai. Então o seu pai Deus ou a sua mãe Deus, eles vêm e se revelam pra você e falam: fulano, eu sou seu pai, fulano, eu sou sua mãe. Então o que acontece é que quando os semideuses eles chegam no acampamento Meio-Sangue, eles acabam indo todos pro chalé de Hermes. Então, assim, se eu não me engano, temos 12 chalés e cada chalé tem uma numeração, né? E o último chalé é o chalé de Hermes, que é o chalé número 12, é o chalé onde fica os filhos de Hermes e todos os outros semideuses que ainda não foram reclamados, que são os semideuses que ainda não sabem, né, de quem são, enfim, são filhos. Todo mundo, quando entra no acampamento Meio-Sangue, fica lá no chalé de Hermes, e aí a gente tinha essa brincadeira, né, eu e os meus amigos, que todo mundo era do chalé de Hermes, até a gente começar a descobrir de quem a gente era filho baseado na nossa personalidade. Você meio que via com quem a sua personalidade batia mais, e aí a gente meio que decidia, né? No Percy Jackson eles chegam e falam assim: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, mas aqui, como a gente é só uma brincadeira, né? A gente meio que fala assim: eu sou filho do deus tal, da deusa tal, e é isso. E aí eu lembro que eu já tinha começado como filha de Atena, né? Eu falei: não, eu sou filha da deusa Atena, porque eu gosto muito dela, eu sou filha da sabedoria. E eu era muito, sabe, a CDF da turma, nerdzinha, que só tira notas altas e tal. Então fazia muito sentido com a minha personalidade. E aí eu lembro que quando eu comecei a ler mais Percy Jackson, eu comecei a me identificar muito com o Percy, porque no começo eu tinha um crushzinho no Percy, mas eu também já me sentia muito irmã da Annabeth, e por ser filha de Atena também. Então eu não podia ter um crush no crush da minha irmã, né? Porque não rola. Eu comecei a me identificar muito com Percy, e aí eu comecei a questionar se eu era filha de Poseidon. E o que é mais engraçado, gente, é porque quando a gente é jovem e a gente tá muito imerso nesse mundo, muita coisa acontece. E aconteceu que eu tive um sonho, olha só. Isso porque no livro acontece que também às vezes os semideuses eles têm sonhos e eles falam com os pais deles e tal. E aconteceu que eu também tive um sonho aqui na vida real, gente. Ai, meu Deus, é muito coisa de jovem. Eu tive um sonho em que Poseidon aparecia pra mim e falava que ele era meu pai, olha só. E aí ele conversava comigo e tal, falava que era meu pai, e aí eu ficava: nossa, então tá, eu sou realmente filha de Poseidon. E aí falava pros meus amigos: gente, eu tive um sonho, porque naquela época fazia o maior sentido, tá, gente? Falando com vocês aqui, é meio até cringe. Eu fico com vergonha? Fico, porque assim, não faz o menor sentido. Mas naquela época, de novo, vocês não podem me julgar, e eu também não posso me julgar, porque eu tinha 15 anos. Depois eu tive outro sonho. Olha só, eu tive outro sonho que a Atena aparecia pra mim e ela ficava triste porque eu tinha acreditado em Poseidon. Então era como se fosse assim: nossa, tipo, você é minha filha e você tá me negando porque você acreditou no que Poseidon disse pra você no seu sonho, entendeu?
E aí eu ficava, meu Deus, eu estou traindo a minha mãe, não pode. E aí eu percebi que eu realmente era filha de Athena depois desse sonho. Aí, passou uns anos até, um amigo meu, tem 1 ano ou 2, eu acho, ele me falou assim, ai amiga, você sabia que tem um teste do Percy Jackson, tipo, que nem um teste do Harry Potter lá do Pottermore, das casas, tem um teste do Percy Jackson que fala de qual chalé você é, né, quem é seu pai, sua mãe deusa e tal. Aí eu falei, nossa, eu não sabia desse teste. Aí ele foi lá e me mandou o link, eu fiz, e olha que engraçado, deu Athena, né? E realmente foi muito engraçado, porque eu não fiz, tipo, segundo as intenções pra dar Athena, eu só respondi o teste normalmente e deu Athena. Então, assim, era pra ser, o sonho estava certo. Ai, meu Deus, o sonho, gente, eu sonhei. Ai, meu Deus. Ai, Izzy de 15 anos, eu te amo, você era incrível, saudade. E aí, outra coisa que as pessoas também vão achar cringe, com certeza, mas que na minha época, nossa, na minha época parece assim que eu sou velha, né? 28 anos na cara, parece que eu tenho 50 anos. Mas outra coisa que as pessoas com certeza vão achar estranha, mas na época que eu tinha 15 anos era muito legal, é que a gente escrevia fanfic. Assim, eu não era de escrever muito, mas eu tinha uma amiga que ela escrevia muitas fanfics e ela escrevia muito bem. Eu acho que na época não tinha esses sites de postar fanfic e tal, então ela escrevia no bloco de notas do celular e aí passava pra gente ler e a gente, tipo, lia na hora do recreio e era muito legal. Nossa, na hora do recreio. Não falava recreio, eu falava na hora do lanche. Por que eu falei recreio? Mas enfim, a gente lia na hora do lanche e era muito legal. E eu também criei pra mim um OC. OC. Se você não sabe o que é um OC, é basicamente um Original Character, que quer dizer um personagem original. Que é quando você cria um personagem seu baseado em alguma história. Então, por exemplo, é um personagem que eu criei baseado na saga Percy Jackson, mas é um personagem meu, que eu criei. Ele é meu, minha criação. Então ele é o meu OC. Eu criei um personagem chamado Henry, e aí as minhas amigas me ajudaram a colocar um sobrenome nele, né? Ele ficou Henry Drake. E aí eu lembro que eu imaginei como ele era. Eu falei pras minhas amigas que ele era filho de Apolo, ele era loiro, dos olhos verdes e tal. E aí a minha amiga, como eu falei, que escrevia fanfic muito bem, e a outra desenhava muito bem. E aí essa minha amiga que desenhava, ela desenhou o Henry pra mim. E aí eu surtava, porque era exatamente como eu tinha imaginado aqui na minha cabeça. E ele ficou lindo, ficou incrível, ficou maravilhoso. E eu pensei, meu Deus, exatamente assim que eu tinha imaginado o Henry. E aí a minha outra amiga que escrevia pegou o Henry e começou a escrever fanfics onde o Henry aparecia e era meu par romântico, porque como eu falei, eu tinha crush no Percy, mas eu não podia ter crush no Percy porque ele era o par da minha irmã, Ana Beth, entendeu? Então assim... Ai, saudades Izzy de 15 anos, sério. A Izzy de 15 anos, ela aproveitou muito a onda de Percy Jackson e eu fico muito feliz por ela. Fico muito feliz por ela ter curtido tudo isso, porque foi uma época muito boa, sabe? E você foi incrível e eu te amo, querida. E é até muito engraçado, porque eu tenho alguns desenhos da minha amiga, né, do Henry. Ela desenhava no caderno dela, então eu ia lá onde tira cópia na escola, fazia umas cópias e deixava guardado porque eu queria os desenhos do Henry pra mim e tal. Às vezes eu olho e eu penso, nossa, que legal. E aí as minhas amigas também começaram a criar os personagens originais delas e a gente começou a escrever fanfics e era um mundo só nosso e era, tipo, muito legal. Eu lembro que a minha imaginação, sabe, naquela época, a minha criatividade era o tempo todo, assim, tava explodindo por conta disso. Eu vivia no meu mundinho Percy Jackson e era uma coisa muito boa, sabe? Ainda mais quando você é jovem, não tem que se preocupar com essas coisas da vida, de trabalho, emprego estável, comprar casa, comprar carro, futuro e tudo mais. Então foi uma época muito boa, porque eu só tinha aquilo pra me preocupar. E eu sinto que eu aproveitei muito, sabe? Eu aproveitei muito. Só uma coisa que eu queria falar também que eu acho muito engraçado é que eu sempre falei Percy, porque pra mim é PTBR, né? Português brasileiro, então eu falo Percy. Mas é muito engraçado porque muitas pessoas falam Percy, que é inglês, né? Percy Jackson. Mas eu falo Percy, porque a gente tá aqui no Brasil, então pra mim é Percy Jackson.
Percy Jackson. É a mesma coisa com Annabeth, mas aí eu falava muito Annabeth, aqui no vídeo eu falei Annabeth, ou então Annabeth, mas eu falava Annabeth. O apelido dela é Anne, né, então eu vou falar assim, Anne e Percy, mas tinha muita gente que falava Percy, e aí eu achava muito engraçado, porque eu ficava, a gente tá no Brasil, por que você fala Percy? E aí, dentre tantas histórias, a última história que eu tenho pra contar é... O meu irmão ficou com a primeira saga, né? Essa aqui é a minha, mas o meu irmão ficou com a primeira saga porque a minha mãe comprou pra ele, então ele me emprestou. E aí, quando saiu a segunda saga, que é Os Heróis do Olimpo, né? Como eu falei, tinham 2 sagas, Percy Jackson e os Olimpianos são os 5 primeiros livros, ficou com o meu irmão. E a segunda saga são Os Heróis do Olimpo, que são os 5 segundos livros, o meu pai comprou e ficou comigo. Então eu tinha a segunda saga, meu irmão tinha a primeira, a gente emprestava um pro outro pra ler, mas eu queria, como grande fã, ter a primeira saga. E aí eu vi que depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar, né, virei adulta, já tinha dinheiro pra comprar, não tinha mais essas primeiras capas que são lindas pra mim. Na verdade, elas são bem nostálgicas, porque são as primeiras capas de Percy Jackson, são as capas que eu li, são as capas que eu me apaixonei. Então elas são bem nostálgicas. E o que aconteceu foi que não tem mais pra vender. Eu desesperada fui procurar o quê? Na Shopee, no Mercado Livre, pra ver se tinha alguém pra vender. E tinha um rapaz vendendo a coleção dele novinha. Então essa aqui é a coleção que eu comprei de um rapaz na Shopee, novinha. Inclusive, ele foi tão legal comigo que ele mandou de brinde os arquivos do Semideus, que eu não tinha. Eu só tinha lido o PDF, mas eu não tinha. Eu tinha só a segunda coleção e o Diário do Semideus, que são os livros... Eu não sei como chama, né? Mas são, tipo, os livros especiais, né? E aí eu tinha esse aqui que eu ganhei de um amigo da faculdade, muito especial pra mim também. Então, eu tinha tudo da segunda coleção, né? Faltava ter da primeira. E aí eu consegui. Completei minha coleção. Claro que Percy Jackson, hoje em dia, tem outras sagas. Tem a saga das Provações de Apolo. Tem a saga do Magnus Chase, que, se eu não me engano, é um tio da Annabeth. Enfim, tem outras sagas. Só que é aquela coisa, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, livros custam dinheiro. Eu queria ter tudo? Queria, mas assim, prioridades quando você é adulto, né? Se Deus me permitir no futuro, eu tiver uma estante maior, mais espaço, mais dinheiro, eu completo a minha coleção. Mas é aquela coisa, né? Não temos mais espaço na estante, não temos tanto dinheiro, e é isso. Vamos ficar com o que a gente ama, né? Com o que a gente conhece. Vou divulgar aqui a palavra pra vocês, então leiam Percy Jackson. E além dos livros de Percy Jackson, a gente tem os filmes que... Sigam a minha dica. Não assistam. Por favor, façam isso pelo bem de vocês. Não assistam os filmes. Eu e meu irmão ficamos muito tristes porque a gente colocou altas expectativas, tipo Harry Potter, sabe? E foi horrível porque a gente ficou assim, meu Deus, as pessoas não vão querer ler o livro de Percy Jackson vendo esse filme. E aí, enfim, veio o segundo filme que eu já tava esperando que fosse ser pior que o primeiro. E eu não sei qual é o pior, se é o primeiro ou o segundo. Mas os dois são péssimos. Eu, como fã dos livros, detesto os dois filmes. Desculpa, gente. Não sei se alguém gosta. Mas assim, eu sei que a maioria das pessoas que lê os livros não gosta dos filmes. E quem gosta dos filmes é porque não lê os livros. Então, tipo, acha legal a história e tal. Mas se você só viu os filmes, leiam os livros que vocês vão achar muito mais legal, sabe? Vocês vão ver assim, nossa, Percy Jackson é muito bom mesmo. Vale muito mais a pena. Os filmes não tem nem pé nem cabeça. Eles meio que pegaram assim, sabe? O primeiro e o último livro, juntaram tudo, fizeram filme, lançaram e assim, triste demais. Não vale a pena. Não façam isso com vocês. Dica da Izzy. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha história com Percy Jackson. E eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar um pouco com vocês sobre tudo isso, toda essa história, e por que eu amo tanto Percy Jackson, porque eu tô muito hypada pra série que vai sair agora no Disney Plus em dezembro. Cada vez que vejo um trailer da série, eu fico toda arrepiada, eu fico animada, eu fico feliz, porque eu fico assim, cara, eu espero que o Disney Plus e o Rick Riordan, que escolheu os atores, que agora tem 12 anos, que tá ajudando
né, ao construir a série e tudo mais, façam jus ao nome do Percy Jackson e da história da minha vida, né? Porque como eu falei pra vocês, né, eu tinha 14, 15 anos, então praticamente Percy Jackson faz parte de metade da minha vida. Se você é fã de Percy Jackson, que ótimo! Escreve aqui nos comentários qual o seu livro favorito, qual o momento favorito da sua vida com Percy Jackson, qual a sua memória favorita, se você tá hypado pra série. E se você não é fã, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você também tome gosto e sinta vontade de ler, né, por conta de tudo isso que eu falei. Eu espero que eu tenha colocado aí uma sementinha da leitura de Percy Jackson aí no seu coração. E é isso. Se inscreve no canal, deixa um comentário, me sigam nas redes sociais, todas elas são Isa das Letras, então me segue lá, me acompanha. E um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!